Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. Vamos orar antes. Senhor nosso Deus, como é bom passar uma manhã ao seu lado, ouvindo a tua voz, podendo relembrar, Senhor, o cumprimento da tua promessa, a promessa de que um dia o Senhor viria nascer nesse mundo, assim como havia prometido através dos profetas, que o Senhor seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Obrigado por estarmos aqui, nesse momento da história onde entendemos que estamos vivendo próximos da volta do Senhor. Somos humanos e necessitamos da tua palavra, de entendê-la, de retê-la, de vivê-la e transmiti-la. Queremos mais uma vez estudar a tua palavra agora, continuando esse culto de adoração e de louvor e de reconhecimento que o Senhor é o nosso Criador e o nosso Salvador também. Continua falando conosco no nome de Jesus. Amém. Lucas 23, a partir do versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário. Ali crucificaram Jesus, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes de Cristo, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e em hebraicas, escrito 3 vezes nessas línguas: este é o rei dos judeus. Nesse contexto, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, vou lhe dizer uma verdade hoje, estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, 3 horas da tarde nos nossos dias. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 da tarde. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus estava vivendo os seus últimos momentos. 33 anos haviam se passado. A profecia de Daniel, que havia profetizado o seu batismo e a sua morte, estava se cumprindo. A última semana das 70 semanas de Daniel estava ali no meio da última semana. E Jesus estava na cruz, e nesse momento na cruz, algumas coisas aconteceram. As pessoas que estavam observando, estavam ali olhando para Jesus, a maioria não entendia
o que estava acontecendo. Ouviam coisas de Jesus que pareciam ilógicas, como: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo comigo. Jesus, na cruz, ainda se preocupava com o reino de Deus, com alguém, com um malfeitor que havia vivido sua vida longe de Deus. Ali na cruz, Jesus se preocupava que as pessoas pudessem receber o seu perdão, porque afinal de contas, a vinda de Jesus havia sido profetizada e realizada com dois objetivos. O primeiro desses objetivos, salvar o ser humano. O segundo, mostrar para a humanidade e para todo o universo que Deus era amor. Há 33 anos Jesus havia nascido. Há 33 anos o Messias havia finalmente, o Emanuel, Deus havia se tornado um conosco. Quando Jesus veio aqui na terra, muitas pessoas, no momento que ele estava aqui, não conseguiram entender as razões da sua vinda. O livro de João, no primeiro capítulo, diz: veio para os que eram seus, e eles não receberam, não compreenderam a vinda dele. Quando Jesus estava ainda vivo, quantas vezes falou, pregou e mostrou a importância de vivermos dentro do reino de Deus. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, por exemplo, estava falando da ansiedade, para que o ser humano não vivesse preocupado com o futuro, inseguro com o futuro. Jesus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus havia vindo a primeira vez para implantar um reino espiritual, para dar a oportunidade para que você e eu, e por todos os seres humanos que viveram nesse mundo, pudessem ter a chance de, ao aceitá-lo, terem a esperança de uma vida aqui nessa terra, uma vida eterna também. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo, ele curou, transformou, trouxe visão àqueles que não viam, ressuscitou mortos, curou paralíticos. Logo no seu primeiro momento, quando Jesus vai para a sinagoga, no início do seu ministério, ele abre o seu pergaminho no livro de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar, para ajudar os pobres, para trazer visão ao cego, tirar do cativeiro aqueles que estavam presos no pecado. E quando Jesus termina de ler o texto, ele diz: hoje se cumpriu a profecia. Ele era a profecia. Jesus era a palavra de Deus viva, encarnada, para mostrar quem era o Pai para aqueles que precisavam de vida. Quando Jesus estava cuidando dos discípulos, certa vez em João 10, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Em João 14, Jesus diz para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aos 12 anos de idade, quando Jesus foi ao templo, e os seus pais o esqueceram, ao voltarem de Jerusalém, na volta encontraram Jesus conversando com os doutores da lei, lhes fazendo perguntas e ao mesmo tempo lhes dizendo coisas sobre o reino de Deus. E a primeira vez que Jesus, com 12 anos, foi ao templo e viu um sacrifício de um cordeiro, ele entendeu pela primeira vez que ele seria o Cordeiro de Deus. Jesus não nasceu com a mente, apesar de ser 100% Deus, 100% homem, ele não nasceu com uma mente pronta. Jesus não usou a natureza divina dele para benefício próprio. Ele cresceu como uma criança. Ele precisava ser educado como uma criança. Ele precisava vencer como Adão não tinha vencido.
Paulo diz em Romanos 5, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte, assim por um só homem veio a salvação em Cristo. Ele era o cumprimento profético de Gênesis 3,15, que quando Adão e Eva caem, há a promessa do Salvador, que o filho da mulher viria esmagar a cabeça da serpente, e Jesus agora estava ali, cumprindo a profecia. Eu fico pensando, ao longo dos anos que vivo, ao longo dos anos que estudo a Bíblia, aos anos que sou pastor, o quanto de Jesus é falado, o quanto de Jesus é ensinado, mas se deixam de lado a importância do seu pedido, de que nós devemos buscar sermos como Ele, de sermos amadurecidos espiritualmente, perfeitos espiritualmente, como é o Pai Celeste, Jesus disse. Quantas vezes, ao longo da vida, quando vivemos a missão que o Senhor nos chama a viver, percebemos que ainda precisamos mais e crescer mais. Quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. A essência do Evangelho é sermos como Jesus. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A essência do Evangelho é abrirmos mão do eu. Alguns ou muitos não entendem que abrir mão do eu não é ser limitado, não é ser podado, não é ser privado de algo. Abrir mão do eu está ligado a abrir mão de coisas em nossa vida que nos destroem, que nos afastam de Deus, que nos separam dEle, e que nos fazem patinar e ficarmos no mesmo lugar, sem a vida dar um passo adiante. Quando Jesus estava para sair desse mundo e ir para o céu, Ele diz: quando vier o Filho do Homem, chamando a Ele mesmo de Filho do Homem, encontrará fé na terra. Hoje muito se fala de Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé. Mas quando nós confiamos em Deus, aqui está o segredo de entendermos que vale a pena abrirmos mão do eu, vale a pena andarmos com Ele e entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito. Quero te fazer uma pergunta: qual é o teu propósito nessa vida? Por que você veio aqui hoje? Por que você está aqui hoje? O que é a palavra de Deus para você? Quem é Jesus para você? Como estamos vivendo? O quanto a palavra de Deus tem envolvido o nosso coração, para que nós possamos andar, viver e prosseguir naquilo ou no caminho que o Senhor tem nos chamado a viver. Em 2007, quando Deus me chamou para o ministério através da minha esposa, eu precisava aprender o que era abrir mão de si mesmo. Em 2007, estava no auge da minha vida profissional, no auge da minha carreira empresarial, como gestor de projetos numa das maiores empresas desse país. Quando minha esposa me disse que Deus havia dito para ela que eu deveria largar tudo para ser pastor. E por 2 meses foi a minha luta, como abrir mão, por mais que amasse a Deus, como abrir mão de coisas que parecem que são impossíveis de serem deixadas, abandonadas, colocadas de lado. No auge da carreira, com 2 filhos pequenos,
Depois de 2 meses de lutas, Deus falou mais uma vez comigo, dizendo que aquilo que eu havia ouvido da minha esposa, que Deus havia dito para ela, era algo que eu deveria viver e cumprir. E esses dias comecei a pensar quanto tempo fazia isso, e me dei conta que 17 anos se passaram já. E a minha grande pergunta para Deus, quando eu ouvi a voz de Deus, que deveria largar tudo para ser um pastor, a minha pergunta para Deus foi assim, foi uma pergunta imatura, uma pergunta sem a fé que deveria ter. Eu entendo isso hoje, mas a minha pergunta é: Deus, como eu vou me manter? Como vou criar meus filhos? Senhor, como vou prosseguir? O Senhor sabe como vivo. Deus sabia a condição que eu estava. Mas a resposta de Deus foi: quem cuida de você e da sua família? Eu ou a empresa que você trabalha? E eu disse: Deus, eu sei que é o Senhor, mas no dia a dia, muitas vezes corremos o risco de imaginarmos que somos quem somos, que temos o que temos, por nossa capacidade, por aquilo que fazemos, pelo conhecimento que temos, pelos diplomas que ostentamos, por tudo. Achamos que somos nós. Dezessete anos se passaram, minha filha hoje tem 21 anos, ela tinha 4 anos. Meu filho 19, tinha 1 ano e meio. E a semana passada eu perguntei para os dois e conversei com os dois, falando assim, num sermão. Minha filha está no 2º ano de medicina e o meu filho está trabalhando com os seus negócios que ele estudou para está crescendo nisso. E eu olhei para os dois e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, Jesus chamou você e a mim para um propósito. Jesus abriu mão de tudo, Ele desce do céu, Ele era Deus, Ele nasce numa manjedoura, Ele vive como um homem de dores, sendo provado, sendo tentado pelo diabo, sendo desprezado pelos seres humanos. O livro de Isaías 53 diz isso, que Ele foi levado para a cruz como um cordeiro para o matadouro. Ele não abre a sua boca, Ele abre mão da vida, Ele abre mão de tudo. E Ele diz: quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Aqui está um Deus que nos exemplifica o tipo de vida que Ele espera que nós levemos. Você diz: pastor, tem que abrir mão de tudo, tem que abrir mão daquilo que te separa de Deus, tem que abrir mão daquilo que não te deixa andar com Ele, tem que abrir mão daquilo que te impede de estudar as Escrituras e viver uma vida como se Deus não existisse, por mais que você possa dizer que acredita na existência dEle. Abrir mão do eu não é fácil, mas quero dizer uma coisa para vocês: se voltasse atrás, faria tudo de novo, porque escute o que eu quero te dizer, e eu disse isso há um tempo atrás aqui. O melhor lugar para nós estarmos é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Muitas vezes temos medo de abrir mão de algumas coisas, muitas vezes temos medo do futuro. E queridos, não esqueça que eu vou te dizer agora mais uma vez: o nosso futuro será o melhor futuro se no presente Deus estiver fazendo parte da minha vida. Porque quando Ele está comigo, quando eu ando com Ele, quando eu vivo com Ele, quando eu estudo a Sua palavra, medito nela, oro, peço para que o Espírito Santo me transforme com essas palavras, e eu sigo o caminho que Ele me pede. Queridos, independentemente do que aconteça, eu terei a certeza de que o futuro será um futuro de vitórias, um futuro onde eu estarei e serei aquilo que Deus tem planejado para mim. Entendem isso? Jesus termina a sua vida com um homem que lhe diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
E Jesus, naquela condição, olhou para ele e disse: eu vou te dizer algo agora. Você vai estar comigo no meu reino. E a palavra de Deus diz que Jesus termina na cruz dizendo: está consumado. Essa frase em grego pode ser traduzida como está pago. Jesus pagou a dívida do Éden. Jesus é o caminho. O livro de Isaías 59, versículo 2, diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas Jesus vem para ser a ponte. Ele vem para nos dar a esperança. Nessa manhã, eu queria fazer um apelo ao seu coração no final dessa mensagem. Termine o ano e recomece o ano tendo o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o Senhor no lugar que Ele deve estar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que estar com você. Davi disse: eu sempre penso no Senhor do meu lado direito, perto de mim, para que eu não peque contra Ele. A Bíblia diz que no capítulo 5 de Gênesis que Enoque andava com Deus. Capítulo 6 de Gênesis, Noé andava com Deus. Gênesis 17, Abraão andava com Deus. Davi, Salmo 116, versículos 8 e 9, Davi andava com Deus. E Jesus, em João 15, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Querido, Jesus está voltando. E o último texto dessa manhã, João capítulo 14, Jesus estava tendo a sua última conversa com os discípulos. Essa conversa vai do capítulo 13 ao capítulo 17. E no capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam percebendo algo ia acontecer. Ele, de alguma forma, estavam percebendo que iam separar de Jesus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Queridos, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus esteve na terra, a palavra era: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vocês. Mas agora mais do que nunca o reino de Deus está vindo, o Senhor está voltando. Olhem as profecias, olhem o mundo político, olhem o mundo econômico, olhem o clima, olhem a falta de amor na terra, a falta de fé. Olha essa Babilônia de religiões que não pregam a palavra de Deus. Os casamentos acabando, os filhos não sendo mais o que poderiam ser. As doenças vindo. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Aquilo que Jesus disse em Mateus 24 se cumprindo na intensidade, na quantidade. Paulo diz que a volta de Jesus é como as dores do parto, começam pequenas, vão aumentando em tempo mais curtos e intensidade. Alguns dizem: pastor, mas algumas coisas já que Jesus profetizou já aconteceram faz tempo. Sim, mas não na intensidade, não na frequência, não de uma forma mundial como está sendo hoje. Que esperança você tem ainda nesse mundo? Um presidente novo, um governador novo, um plano novo. Qual é a tua esperança? No mundo que está indo cada vez mais numa direção sem volta. O grupo vai cantar agora. Nós vamos ter a última música. Não, ainda vamos ter mais duas músicas. Mas essa música agora fala que Ele reinará. Queridos, o que mais nós sonhamos nessa vida é que Jesus venha e que vivamos num mundo onde Ele será o nosso Rei, não só como é hoje, mas ainda perto de nós.
E eu queria convidar você a ouvir essa música. E quem sabe falar com Deus enquanto estiver ouvindo. E dizer para Ele: Senhor, me ajuda. Quero fazer parte cada vez mais do Teu reino. Quero ser um discípulo. Quero ser um imitador do Senhor, como Paulo disse. Mas não saia daqui nessa manhã sem entregar a vida, sem entregar o coração, sem entregar o futuro. Olha para mim a última vez antes de terminar a mensagem. Você sabe como você está vivendo hoje. Você sabe se está dando certo. E se não está dando certo, entregue, dê uma chance, dê uma oportunidade para que o reino de Deus entre no seu coração. Que Ele possa reinar na tua vida ainda hoje, já nessa manhã. E quando Ele vier, reinar sobre todos nós. Ouça essa música, medite e entregue a sua vida para o Senhor. Que Deus te abençoe.